Palavra do dia. Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite, o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavras do Santo Padre. A cruz é a passagem obrigatória, mas não é a meta, é uma passagem. A meta é a glória, como nos mostra a Páscoa. E aqui ajuda-nos outra imagem muito bonita, que Jesus deixou aos discípulos durante a última ceia. Diz: quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de ter nascido um homem no mundo. Eis então, doar a vida não possuí-la. Assim fazem as mães, dão a vida, sofrem, mas depois alegram-se, se sentem felizes porque deram à luz outra vida. Dá alegria, o amor dá à luz a vida e até um sentido à dor. O amor é o motor que impele a nossa esperança. Repito, o amor é o motor que impele a nossa esperança. E cada um de nós pode perguntar-se: amo? Aprendi a amar? Aprendo todos os dias a amar mais, porque o amor é o motor que impele a nossa esperança. São Pedro Celestino V. Papa Pietro Del Murrone. Pedro Celestino V. Papa Basílica de São Paulo fora dos muros. A busca de Deus. Pedro Angeleri de Morrone, desde a sua juventude, pôs-se a contínua busca de Deus, encontrava no silêncio e na beleza da natureza a dimensão favorável para contemplar o Criador e servir os irmãos. Pedro nasceu em uma família de camponeses em Isernia em 1215 e era o penúltimo de 12 filhos. Bem cedo, tendo ficado órfão de pai, foi encaminhado por sua mãe aos estudos eclesiásticos. Atraído pela vida monacal, entrou para a ordem beneditina. Aos 24 anos, tornou-se sacerdote, mas escolheu viver como eremita no Monte Morrone, na região dos Abruzos. Oração, penitência e jejum marcaram seus dias, porém, não lhe faltaram tentações que as venceu com a cruz nas mãos. Atraídos pelo seu exemplo, muitos o seguiram. Assim, nasceu o primeiro núcleo de eremitas de Maiella, com a aprovação de Urbano IV. Graças à benevolência do cardeal Latina Malabranca e do rei de Nápoles, Carlos II de Anjou, conhecido como o Aleijado, os celestinos assim se chamaram, se expandiram, fundando mosteiros e restaurando abadias decadentes. Para Pedro, o tempo era marcado pela oração ininterrupta. A sua fama se difundiu na Europa como homem de Deus. A ele acorriam pessoas de todos os lugares, para receber conselhos e curas. A todos o santo propunha a conversão de coração como meio para se obter a paz, em um momento histórico dilacerado por tensões, conflitos mesmo dentro da igreja, e pestilências. Homem de oração, alheio aos conflitos.
Transcorria o ano de 1292. Com a morte do Papa Nicolau IV, seguiram-se 27 meses de sede vacante. Os 11 cardeais eleitores não conseguiam entrar em um acordo, polarizados pelo conflito entre as famílias Orsini e Colonna, como também pressionados pelo desejo do rei Carlos II de encontrar um candidato do seu gosto. Do isolamento na sua cela, Pedro de Morrone advertiu os cardeais com a profecia de uma iminente punição divina, que poderia ser evitada apenas com a eleição do sumo pontífice no prazo de poucos meses. A fama do eremita, conhecido por seus milagres e sua conduta espiritual íntegra, levou os cardeais eleitores a identificar precisamente ele como candidato ideal para superar o impasse. Recebendo na sua caverna de Maiella uma delegação de prelados, Pedro, a princípio, recusou-se, mas, depois, entendeu que era o próprio Deus que o chamava para esta nobre responsabilidade. No entanto, rejeitou o convite dos cardeais de ir a Perugia. No dia 29 de agosto de 1294, memória litúrgica de São João Batista, escoltado pelo rei Carlos, foi a Áquila, montado em um jumento, onde recebeu a tiara na grande igreja de Santa Maria em Colemaggio, por ele construída alguns anos antes. O novo Papa escolheu o nome de Celestino V e convocou o primeiro jubileu da história, conhecido como Jubileu do Perdão, um pontificado curto e sofrido. Celestino percebeu, logo, que não era livre no exercício do seu ministério, por causa daqueles que, na Cúria, esperavam se beneficiar pela sua pouca experiência de governo. Por isso, convocou um consistório e nomeou 12 cardeais. Muitos criticaram com severidade a decisão do Papa de confiar na proteção de Carlos de Anjou e de transferir a sede da Cúria para Nápoles. Muito cedo, porém, percebeu ter sido refém da coroa. Na sua pequena cela em Castelnuovo, que se tornou sua morada, amadureceu a ideia de desistir do pontificado, sustentada também pelo cardeal Benedetto Caetani, especialista em direito canônico, que o sucedeu com o nome de Bonifácio VIII. Eu, Papa Celestino V, impelido por legítimas razões, pela humildade e debilidade do meu corpo e pela maldade da plebe, e com o intuito de retornar à minha tranquilidade perdida, renuncio livre e espontaneamente ao pontificado, como também ao trono, à dignidade, às honras e ônus que comporta. Com estas palavras, no dia 13 de dezembro de 1294, Celestino despoja-se dos seus paramentos sagrados e se reveste com o antigo saio. Apenas 11 dias depois, o novo Papa mandou levar Pedro, que havia fugido para lugares desertos, ao castelo de Fumone. Ali, em uma restrita cela, o eremita morreu em oração, no dia 19 de maio de 1296. Ao passar para a história pela sua grande renúncia deplorada por Dante na Divina Comédia, Pedro foi exemplo de liberdade evangélica e santidade. São Pedro Celestino V foi canonizado pelo Papa Clemente V em 1313. Seus restos mortais, que descansam na Basílica de Colemaggio, são meta de contínuas peregrinações. Entre os mais ilustres peregrinos destaca-se Bento XVI, que em 2009, ali deixou o palio recebido no início do seu pontificado. São Urbano e Papa. Uma colina separa a cidade de Chieti, nos Abruzos, da aldeia de Buccianico. Em meados do ano 1300, as duas localidades tomaram parte de uma das muitas guerras fronteiriças. Chieti decidiu que estava na hora de atacar e envolveu os habitantes da pequena aldeia, obstinadamente apinhados dentro e ao redor do castelo, com vista para o vale. Certo dia, narra a história que muito deve à lenda, um exército, talvez de mercenários, avançou para Buccianico, com intenções facilmente compreensíveis pelos vigias da aldeia. Os habitantes eram poucos, mas seu comandante militar, o sargento, teve uma ideia genial. Pediu aos poucos homens, dizem também as mulheres, para usar couraças ou qualquer tipo de armadura e começar a se mover dentro do castelo e ao lado da colina, sem interrupção. Os invasores notam de longe aquele vai e vem que parecia um gigantesco exército em manobra, e desistem das suas intenções beligerantes. Papado tranquilo. Segundo a tradição, o estratagema que inspirou o sargento parece em sonho, partiu do Papa Urbano. Ainda hoje, na pequena aldeia, o episódio é comemorado todos os anos com uma grande festa popular.
Não obstante este evento, a história fala pouco da vida deste pontífice. Eusébio de Cesareia escreve, em sua famosa História Eclesiástica, que Urbano subiu ao trono após a morte do Papa Calixto. Por volta do ano 223 a maio de 230, o pontificado deste Papa, que provavelmente era natural de Teano, transcorreu sem sobressaltos sob o império de Alexandre Severo. Na realidade, as coisas pioraram com o antipapa Hipólito, que deu muito trabalho a Calixto. Porém, narra-se que Urbano tratou com a mesma firmeza de seu predecessor, firmeza e caridade. As questões que o Papa Urbano teve que enfrentar dão uma ideia dos problemas da Igreja na época. Tentou abrir uma ação civil complexa contra os produtores de hóstias, revogou o decreto do Papa Zeferino sobre o uso de cálices de vidro para o sacrifício da missa, obrigando o uso de cálices de prata, foi tenaz em reivindicar as propriedades eclesiais. Os biógrafos daquele tempo descrevem o seu perfil como um homem caridoso e ao mesmo tempo resolvido, capaz de levar muitos pagãos a se batizar, inclusive a família romana dos Valerios. Histórias duvidosas. Muitas dúvidas pairam também sobre a morte do Papa Urbano, que para algumas fontes foi natural, mas violenta para outros, que falam de um assassinato por obra do prefeito Almenil. Uma Passio tardia relata que ele foi um mártir, ligado à história de Santa Cecília, mas os documentos não são fidedignos neste aspecto. Segundo Liber Pontificalis, a biografia mais verossímil dos papas, no início da Idade Média, os restos mortais do Papa Urbano I descansam no cemitério de São Calixto, na Via Ápia, em Roma. São Partênio e Colágero, mártires na Via Ápia. Estes dois santos, sepultados na catacumba de São Calixto, em Roma, foram martirizados no ano 304 e celebrados pela liturgia no seu Dies Natalis. Provavelmente eram irmãos, de origem armênia e eunucos. Certo Emiliano, no seu leito de morte, lhes confiou a sua filha Anatólia Calista. São Ivo, sacerdote, advogado dos pobres. Ivo nasceu na Bretanha em 1235, e se formou em teologia e direito. Tornando-se sacerdote e advogado, dava assistência jurídica gratuita. Em seu castelo hospedava os pobres que lhe pediam ajuda sem deixar a pregação nas paróquias entre Tredez e Louannec. Foi canonizado por Clemente VI em 1347. São Crispim de Viterbo, religioso capuchinho. Pedro Fioretti entrou para a Ordem dos Capuchinhos, em 1693, como Frei Crispino. Por 40 anos viveu em Orvieto como agricultor de hortaliças e depois como mendigo. Viajou pela Itália sempre amado por seus aforismos. Foi o primeiro santo a ser canonizado por São João Paulo II, em 1982.